Bom dia, Igor. E aí, Zé? E aí, beleza? Beleza? Pessoal, vamos lá então, vamos começar aí a nossa aula de Química. Bom dia, Alan. Vamos começar a nossa aula de Química para continuar aí a parte final que nós temos que encerrar a apostila, né? Então vamos encerrar a apostila. Talvez hoje não, na semana que vem já dá para encerrar. E nós vamos seguir aqui na página 24 do caderno 4 de vocês. Nós estamos aqui identificando as funções orgânicas, né? Quais são as funções aqui que estabelecem a conexão com a química orgânica. E aqui nós temos um composto, e aqui nós temos alguns radicais presentes nesse composto, né? Aí você falaria assim, mas quais são essas funções orgânicas que estão presentes aqui nesse composto? Então, nós vimos na aula passada, quando você tem assim, hidroxilo, OH, presente no composto, nós temos um álcool. Aqui nós temos, né, dois OHs. Então, aqui, ó, cada hidroxilo aqui representa uma função orgânica que nós chamamos de álcool. Quando esse OH ele está numa cadeia que não é aromática ou numa cadeia aberta, tá? Você tem um álcool. Quando o OH está numa cadeia que tem um anel aromático, aqui o anelzinho aqui, ó, aí nós chamamos isso aqui de fenol. Também tem a mesma formação que com H, OH também, com a diferença que nós vamos ter aqui um anel, tá? Um anel aromático, um composto benzênico. Aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um fenol. Quando eu tenho esse radical aqui, ó, C dupla O, OH junto com o carbono, aqui, ó, junto com o carbono eu tenho o OH e dupla O. Esse aqui nós chamamos de ácido carboxílico, tá? Que é o radical carboxila. Então aqui você tem um ácido carboxílico. Quando eu tenho esse radical aqui, ó, C dupla O H, eu tenho um aldeído, que é o radical que nós chamamos de formila, que é o radical que forma o composto aí, o aldeído, tá? E quando eu tenho aqui, ó, aqui está implícito um carbono, C dupla O, eu tenho uma cetona. Então, ou radical carbonilo. Então, aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um fenol, tá? Aqui eu tenho um ácido carboxílico, e aqui eu tenho uma cetona, e aqui eu tenho um aldeído. Então, pessoal, é fácil você identificar, só que vocês terão que saber guardar, né, aquilo que nós vimos na aula passada, ó, aquela tabelinha de radicais. Mais para o segundo ano, não para agora, né, que o ano já está acabando. Tá vendo? Aqui eu tenho a tabelinha. Álcool, composto aberto ou fechado, que tem hidroxilo, ó. Olha só o fenol aqui, ó. Se eu tenho três duplas, é como se eu tivesse aqui um anel aromático girando. Com OH, eu tenho um fenol. Outro composto que aparece ali, ó, carbono com dupla O, eu tenho uma cetona. Olha o aldeído aqui, ó. C dupla O, H, C dupla O, H. E aqui o ácido carboxílico, ó, C dupla O, OH. Aqui é H, aqui é OH. No aldeído é H, no ácido carboxílico é dupla O, OH, tá? Que são o que nós temos no exercício, que a gente acabou de resolver, exercício bem simples e bem bobinho. Então aqui ele diz assim, né? Agora com você. Nos compostos dados a seguir, destaque os grupos funcionais e indique a função orgânica que caracterizam. Então vamos destacar aqui os grupos funcionais agora aqui, ó. Primeiro eu tenho aqui um antibiótico muito utilizado aí, tá? Que é a tetraciclina, um dos antibióticos mais antigos junto com o benzetacil, né? Então quais são os compostos que eu tenho aqui, Zé? Bom, tem anel aromático com OH, tem um fenol, eu tenho cadeia aberta sem anel aromático com OH, tem um álcool, tá? Eu tenho um dupla O aqui com C dupla O, eu tenho uma cetona, tá? Eu tenho aqui agora uma cadeia fechada com insaturação entre os carbonos, ó. Lembrando que aqui nós temos dois carbonos, cada pontinho desse aqui equivale a um carbono. Eu tenho uma insaturação, então eu tenho um enol, tá? Aí aqui, Zé, eu tenho esse radical N aqui, né? Eu tenho uma amina, tá? E aqui eu tenho C dupla O, tenho uma cetona. E aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla aqui, uma insaturação, tenho um enol também. E aqui eu tenho, ó, C dupla O,
NH2. Aqui eu tenho uma amida. Então, amina é quando o carbono está ligado diretamente, tá, ao nitrogênio. E amida é quando eu tenho um carbono ligado ao oxigênio, uma dupla ligação, e ao nitrogênio. Aí eu tenho uma amida. Ah, mas isso é fácil, né? Olha a aspirina aqui, ó. Olha a aspirina aqui, ó. Também conhecida como ácido acetil salicílico, ou também conhecida como AS, né? Aqui você tem uma medicação que foi produzida no final do século XIX, 1890, alguma coisa, tá? É um dos analgésicos mais utilizados no mundo. Aqui no Brasil, você tem um probleminha com relação à aspirina, a utilização, que nós temos aqui, para variar, né? Nós temos muito caso de dengue, né? Então, como a gente tem muito caso de dengue no Brasil, o que acontece? A aspirina, você pode ver que muitos familiares de vocês, o AS, ela é uma substância anticoagulante, AS, tá? Se é uma substância anticoagulante, ela evita a formação de coágulos, né, no interior do seu corpo. Então, o coágulo pode entupir, obstruir artérias também, tá? E pode provocar o que a gente chama de trombos. Pode estourar um trombo na cabeça, tá? Dar uma hemorragia cerebral, ou um acidente vascular encefálico. Pode estourar um trombo aqui na região do coração, nas pernas, etc. Então, você tem vários tipos que pode levar a trombose. Pessoas mais velhas, elas tendem a ter, vamos chamar assim, o sangue mais denso. Ah, o que é o sangue mais denso? Então, o sangue, na linguagem seria, linguagem simples, mais grosso, tá? Então, muitas vezes ele tem que tomar o AS todo dia, toma até aquela aspirina infantil, né? Ou toma o AS tamponado para não atacar o estômago, porque o ácido acetil salicílico, ele tende a irritar o estômago, pode dar uma gastrite, né? Provocar uma lesãozinha no estômago. Então, às vezes toma todo dia 100 miligramas, 200 miligramas por dia, para aquele processo que é vulgarmente, né, ou de forma mais simples, de forma mais simplória, as pessoas falam assim, eu vou ter que tomar AS para eu afinar o sangue. Não é? Precisa você diminuir a densidade do sangue para evitar a formação de coágulo proveniente da idade. E quando você analisa aqui, ó, a fórmula química do AS, ácido acetil salicílico, ou também conhecido como aspirina, o que você tem aqui, ó? Bom, aqui, ó, eu tenho um radical, ó, carboxílico, tá vendo aqui, ó, de um ácido carboxílico, C dupla O, OH, eu tenho um radical carboxílico, tá? E aqui, Zé, se botar na tabelinha lá, você vai ver que aqui eu tenho o que nós chamamos de éster, tá? Então, eu tenho aqui, ó, C dupla O, ó, aqui eu tenho o O, e aqui eu tenho outro radical ligado, uma cadeia mista, tá? Então, esse radical aqui, ó, sem H, se fosse com H, seria ácido carboxílico, mas sem H, substituindo o H por esse radical aqui com anel aromático, eu tenho, então, o que nós chamamos de éster, tá? E aqui você tem outro também, que a gente fala sempre para vocês com relação a dias de prova, etc, tal, né? Para aumentar aí, colocar teu organismo em estado de emergência, estado de pânico, de tensão, de medo. Nós temos um neurotransmissor conhecido como adrenalina, tá? Então, qual seria a fórmula química da adrenalina? Que o teu coração começa a taquicardia, começa a disparar, fica nervosinho, etc, tal. Principalmente quando nós temos situações, aulas, exercícios, provas presenciais, tá? Então, a adrenalina é um estimulador. Então, a adrenalina, qual que é a fórmula da adrenalina? Aqui eu tenho a fórmula química da adrenalina. Então, a adrenalina é para quem gosta, aquilo que eu falo sempre para vocês, para quem gosta de fortes emoções. Então, dá uma olhadinha aqui na adrenalina, por exemplo. Aqui você vai ter, ó, um anel aromático ligado à hidroxila, tá? Então, se eu tenho anel aromático ligado, se não tivesse um anel, seria um álcool. Mas como eu tenho um anel aqui dentro, ó, esse círculozinho aqui ligado à hidroxila, nós vamos ter aqui um fenol. Nossa, Zé, que legal. Você tem um fenol aqui. Isso. Aqui, idem, ó, tem outro fenol, hidroxila. E aqui, Zé, aqui eu tenho uma cadeia, tá? Que está aberta, nesse caso aqui, toda a cadeia aqui é mista, mas aqui eu tenho uma cadeia aberta, e nessa cadeia aberta eu tenho aqui uma hidroxila ligada, sem insaturação, sem dupla ligação, tem ligação simples. Se eu tenho ligação simples,
é um álcool. Se eu tivesse uma dupla ligação aqui, ó, seria um enol. Mas como eu tenho só ligação simples, eu tenho aqui, tá, um álcool. Ô Zé, e esse radical aqui, ó? Ah, aqui, ó, eu tenho um nitrogênio ligado ao carbono direto. Então, amina. Agora, se fosse C dupla O, NH2, seria amida. Aí você troca o N pelo D. Nossa, mas isso tudo aqui é muito bobinho, né, Zé? Eu tô com um tipo de infecção, eu tomo esse antibiótico? Sim. Dependendo do tipo de infecção, você pode tomar o antibiótico conhecido como tetraciclina, cuja fórmula química nós acabamos de ver aqui. Bom, a química, ela desde 1892, ela tem uma instituição internacional relacionada à nomenclatura dos compostos, tá? Assim como nós falamos na física para vocês, na física você tem o Sistema Internacional de Unidades. Então, nesse Sistema Internacional de Unidades, você sabe que, por exemplo, todos os cientistas no mundo todo, eles trabalham com a mesma unidade em comum. Por exemplo, a unidade de comprimento, eles trabalham com metros, unidade linear, né? Metros. Por exemplo, a unidade de tempo. Em qualquer lugar do mundo da comunidade científica internacional, se for escrever um livro, etc., tal, eles trabalham com o tempo em segundo. Então, tempo é segundo. E a temperatura, tá? Em qualquer lugar do mundo, eles vão trabalhar com a temperatura em Kelvin. Aquelas formas que nós vimos lá no início do ano, como é que você estabelece as temperaturas, etc., tal, né? Você tem graus Celsius, graus Fahrenheit, você tem Kelvin, você tem Remir, você tem Rankine, então você tem várias escalas, e você pode até, como nós vimos lá no início do ano ainda em aula presencial, você pode até montar a sua própria escala, tá? Termométrica, né? Foi uma das primeiras provas que ainda nós conseguimos fazer naquele regime presencial, que foi até o dia 18 de março, tá? Então, você tem aí várias escalas. Mas no sistema internacional, os cientistas do mundo inteiro, eles são direcionados a usar a escala Kelvin. Pois bem, então, quando nós temos aqui, ó, na química, isso na física, né? Agora, na química, nós usamos também algumas regras que norteiam o que nós chamamos de União Internacional de Química Pura e Aplicada, ou seja, que nós chamamos de IUPAC, tá? Então, o que acontece com a IUPAC? A IUPAC, ela determina os princípios que regem a química, tudo. Desde uma tabela periódica, onde vai determinado elemento, está certo aqui, está certo ali. Lembra que, antigamente, nas tabelas mais antigas, você tinha lá grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A, você usava a letra. Hoje, a IUPAC não usa mais as letras, ela usa 18 grupos, que vai desde os metais alcalinos até os gases nobres. Aí põe lá, grupo 1, 2, 3, até o 18, tá? Ela vai circulando. Então, são regras e nomenclaturas que são universais para a química atual. E aqui, ó, até para que, quando você está lendo uma apostila, lendo um livro de química, ou alguma coisa em química, você sabe que esse tipo de nomenclatura, esse tipo de regra vale para o mundo inteiro. Tanto que você pode apresentar, por exemplo, trabalho científico, qualquer lugar do mundo, que os cientistas que estarão ouvindo, eles vão ouvir você falar na linguagem da química. Aí não é simplesmente uma questão idiomática, é que você vai estar falando na linguagem da química. E da linguagem da química, quem estabelece os pré-requisitos é IUPAC. Tanto que a tabela periódica, ela é feita muitas vezes, ela utiliza muitas vezes a nomenclatura de uma língua morta, que é a língua universal da química, que é o latim. Tá? Então você pega lá, sódio. Eu já falei para vocês rapidamente. Por que o sódio é Na? Por que não é SO? Porque eles pegam do latim a palavra natrium, né? Que vem de natriurético. Então, natrium significa sódio no latim. Por que o fósforo não é F? Porque F, no português ou no inglês, é flúor. Tá? Então, quando ele pega, por exemplo, fósforo, ele não vai ter gente colocar F lá. Então, ele coloca um P. Tá? Um P. Por que P? Porque vem do latim, que é a segunda língua adotada. Então, a segunda língua adotada na química como língua de expressão idiomática. Então, você tem fósforo no latim. Tá? Aí você tem, por exemplo, potássio. Por que não é P? Porque P já é o fósforo, então não pode ser o potássio. Então, eles resolveram colocar do latim a mesma expressão para potássio, que é cátrium. Aí eles colocam o K como uma expressão aí para o potássio. Então, a química ela é cheia de regras de nomenclatura.
Em se tratando da química orgânica, isso não é diferente, tá? Por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com hidrocarboneto, se eu estou trabalhando aqui com uma função oxigenada ou com uma função nitrogenada da química, nós vamos ter aqui regras de nomenclaturas que estabelecem os princípios básicos para eu estabelecer aqui o nome daquele determinado composto. Então, aqui, por exemplo, ó, nós vamos ter um prefixo, tá? Que indica o número de carbonos existentes em determinado composto. Tá pequenininho, né? Então, ó, então você tem o prefixo, aí a gente vai ver aquela questão do met, et, tá? Prop, but, pent, ex, ept, a gente vai ver aqui agora. E aqui você vai ter o infixo. Aí esse infixo indica o tipo de ligação que você tem entre os compostos. Por exemplo, se você só tem simples ligações, se você tem um hidrocarboneto, como a gasolina, por exemplo, o 2,2, 2,4 trimetilpentano, ou também conhecido como isooctano. Então, se você tem somente esse hidrocarboneto, tá? Então, presta atenção, você só tem simples ligações entre os carbonos. Então, se tem só simples ligações entre os carbonos, o nome que aparece no meio ali a gente chama de infixo. Então, no meio você vai usar, um alcano, só simples ligações, an. Ah, mas eu tenho uma dupla. Se você tem uma dupla, é um alceno. Aí você usa, então, o en, tá? Como infixo, no meio do composto, que você quer estabelecer a nomenclatura. Ah, eu tenho uma tripla, Zé, tenho 3 ligações, tá? Aí você tem um alcino. Alcino, o infixo, você vai pegar o IN de alcino, significa que você tem uma tripla ligação naquele composto. Tá, e no final, você vai ter, por exemplo, o sufixo. Esse sufixo determina a função orgânica que o composto pertence. Ah, Zé, por exemplo, eu tenho um álcool, o álcool ele tem 2 carbonos, esse álcool, Zé. Então eu tenho 2 et, termina em et-an, que é um infixo, e termina em ol. Todo álcool termina em ol. Aí eu tenho etanol. O nol aí é o sufixo, tá? Então eu tenho o prefixo et, eu tenho o an, que é o infixo, e tenho o ol, tá? Que é o sufixo que estabelece a nomenclatura do álcool que você compra no posto de gasolina aí como combustível. Portanto, quando nós estudamos aqui, ó, isso aqui que eu falava para vocês nas aulas passadas, que a gente vai usar muito no ensino médio. As tabelas que mostram aqui os prefixos, infixos e sufixos, tá? Utilizados para os compostos orgânicos. Então, aqui eu vou usar a língua grega, né? Para eu estabelecer, então, quantos carbonos eu tenho no composto. Então, só para você... na verdade, a gente usa até o 10 normalmente, tá? Acima de 10 é difícil aparecer, mas pode aparecer. Mas é difícil. Por exemplo, se eu tenho um carbono, lembra do gás metano? Gás metano, eu tenho CH4. Se eu tenho CH4, gás metano, eu tenho um carbono só, né, Zé? Então, um carbono só, met. 2 carbonos, et. Então, quando eu tenho 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. Que legal, Zé. Então, 3, eu uso, então, o prefixo próprio. Isso, e assim vai. Aí você tem que guardar? Tem, pelo menos até o 9 você tem que guardar, até o 10. 4, o prefixo é but. Ô Zé, butano não é aquele gás que tem na cozinha aí, o butano, propano, etc, tal, que a gente usa na presença de oxigênio como elemento comburente? É aquele gás do botijão. Tem o propano e tem o butano. Ele não tem cheiro, né, Zé? Não tem, já falei isso para vocês. Aí por isso que você mistura enxofre, né, no botijão de gás. Porque quando vaza, como ele é inodoro, quando vaza você sente aquele cheiro forte, que arde o seu nariz, tá? Então aquele cheiro lá detecta que tem vazamento. Se tem vazamento, você tem que corrigir o vazamento, senão só de você muitas vezes ligar uma tomada de energia elétrica pode gerar uma pequena fagulha que pode provocar uma explosão, né? Além de que você pode morrer também intoxicado por esse gás. Bom, com 5, pente, é muito parecido com aquilo lá, onde vida é pentacampeão, não sei o quê, blá, blá, blá. O Brasil é pentacampeão de futebol no mundo, blá, blá, blá. Se tem 6, é ex. Se tem 7, é hept. Se tem 8, oct, tá vendo? E esses são os prefixos, que significa 8 carbonos. Se tem 9, non.
Se tem 10, DEC. Agora, acima aí, ó, aí você vai colocar, se tem 11, um DEC, duodec, 12, tá? Aí assim vai. Aí se eu tenho 20, aí 20 carbonos, aí você tem aqui o EICOS, tá? Se eu tenho 21, aí você chama de N-EICOS, e assim vai. Tenho 30, triacon, tá? Isso aqui aí, a importância mesmo é você guardar do 1 ao 10, que a gente vai usar mais compostos com cadeias que se restringe basicamente a essa quantidade de carbonos aí, podendo superar um pouquinho, mas sempre menos do que 20, tá? Com relação aos principais infixos, ou seja, a palavrinha que vem no meio, quando você só tem ligações de uma barrinha, ou seja, simples ligações, ou ligações saturadas, ou também conhecidas como ligações sigmas, eu vou ter aqui um infixo, a gente vai chamar de AN, tá? AN, no meio do composto. Et, AN, lembra lá do álcool? O álcool tem 2 carbonos, então et. Aí AN, porque entre eles só tem simples ligações, tá? Então, ó, se você tem, além de simples, você tem pelo menos uma dupla ligação, você tem que usar no meio do composto esse infixo aqui, ó, o EN, tá? Se você tem, além da simples ligação, você tem uma tripla ligação, você vai usar esse infixo aqui que nós chamamos de IN, IN. Nossa, que bobinho, Zé. É só isso. E se eu tiver duas duplas, Zé? Além de simples ligações, eu tiver um alcadieno, por exemplo, eu tenho duas duplas. Aí você usa assim, di, que é duas, em, duas duplas, ou duas insaturações, de em no meio do composto. Agora, a função orgânica. Em função, tá, do tipo de função orgânica que você estiver trabalhando, você vai usar um final, um sufixo final, tá, para aquela função. Se você está trabalhando com alcano, com alceno, com alcino ou alcadieno, o final dele sempre termina em O, tá? Propano, butano, etano, eteno, etino, tá? Sempre termina em o final do composto. Então, é um hidrocarboneto. Se eu estiver trabalhando com álcool, por exemplo, os álcools terminam em ol. Se eu estiver trabalhando com aldeído termina em al, tá? Se eu estiver trabalhando com cetona, a cetona termina em ona. Se eu estiver trabalhando com ácido carboxílico, vai terminar em óico. Vamos dar um exemplo? Eu tenho, por exemplo, um álcool com 3 carbonos. Aí você vem aqui, ó. Primeiro, se ele tem 3 carbonos, com 3 carbonos, o prefixo é prop. Então, vou usar lá, prop, 3 carbonos. Ah, tá. Se é um álcool, só tem simples ligações. Então, vem aqui, ó. Propan, pro-an, que é um infixo. Propan é álcool, termina em ol. Propanol. Propanol é um álcool com 3 carbonos. Tá vendo que fácil que é? Ó, eu tenho um ácido carboxílico, tá? Imagina que eu tenho um ácido carboxílico com 2 carbonos. Então, vem aqui, 2 carbonos, ó, et. Et. Então, o ácido carboxílico, nesse caso aqui, ele só tem simples ligações entre o carbono. Então, qual que é o nome dele? Ó? Et-an. Então, etan, aí termina em que, Zé? Se é ácido carboxílico? Óico. Então, fica ácido etanóico. Zé, o que é ácido etanóico? Popularmente conhecido como ácido acético, ou popularmente conhecido também como vinagre. Nossa, que fera. Né? Simples assim. Ó, se eu tiver uma cetona, por exemplo, se eu tiver uma cetona com 3 carbonos, prop, tá? Só tem simples ligação, propan, nona, termina em ona, uma cetona. Propanona é aquela que é utilizada, que a gente já comentou, que é utilizada, que é a famosa nome comercial que você compra como acetona, que é removedor de esmalte, né? Também removedor de esmalte, tá? Então, você tem aqui acetona. Se tiver um aldeído, você pode ter aqui, eu tenho um aldeído, sei lá, com 7 carbonos. Então, fica hept, tá? Só tem simples ligações entre eles, então fica heptan, nal, termina em al, aldeído. Eu tenho um heptanal, um aldeído com 7 carbonos.
tá? Ah, então, aí os hidrocarbonetos, mesma coisa, a única diferença é que vai terminar em O. Aí, por exemplo, você pode ter aqui, ó, o gás que eu falei, um carbono MET, tá? Aí você tem metan, metan, aí termina em O, gás metano, que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. E aí você vai ter aqui os nomes, né, desses compostos. Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui, para ficar bem fixo aí na cabeça de vocês, tem aqui alguns exemplos com relação às nomenclaturas. Então, vamos lá. Aqui, ó, que eu acabei de falar, eu tenho um carbono MET. Só tenho um carbono aqui, simples ligações, então você tem AN, termina em O, tem um hidrocarboneto, que é o gás metano. Aqui, ó, tem aquele gás que é responsável pelo amadurecimento dos frutos, também conhecido como etileno ou gás eteno. O vegetal, no período que antecede a maturação final do fruto, ele acelera o seu metabolismo respiratório e começa a liberar esse gás aqui, ó, tá? Então aqui, ó, olha só, Zé, aqui eu tenho uma dupla, tenho dois carbonos, dois et, tenho uma insaturação, eu uso em. É um hidrocarboneto, Zé? Sim, termina em O, tem o gás eteno. Nossa, Zé, aqui eu tenho uma tripla entre eles. Quantos carbonos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3. 3 carbonos é prop. Essa tripla ligação aqui significa que ele é um alcino. Prop, in, o, propino. Tá? Ah, Zé, aqui eu tenho duas ligações. Ó, 2 carbonos, aliás. Et, só simples. An, aqui eu tenho um álcool, Zé, ó. O OH aqui, que significa esse composto aqui, ó, é um álcool. Então, eu tenho um etanol, que é o álcool utilizado aí nos veículos. Você compra no posto de gasolina. Zé, e aqui? Quantos carbonos eu tenho aqui, ó? Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos eu venho logo, coloco but. Ah, que legal, but. But significa que tem 4. Aqui, ó, entre os carbonos, ó, só tem uma barrinha. Só tenho simples ligações. Ah, mas você tem uma dupla com o oxigênio, mas entre os carbonos eu só tenho simples ligações. Então, butian, aí o final aqui vai terminar em quê? É um aldeído isso aqui, Zé, C-OH. Isso aqui é o radical formino, então você tem um aldeído, então é o butanal, tá? E esse aqui, Zé? Ah, esse aqui a gente já falou, né? Acetona. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3. 3 próprio, só tenho simples ligação entre os carbonos, AN, e como aqui você tem uma dupla O aqui como radical, você tem então uma cetona. Então aqui você tem a propanona, tá? E esse aqui, Zé, quantos carbonos eu tenho aqui no total? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu tenho 5 carbonos aqui, então eu tenho pente. Entre os carbonos, eu tenho só simples ligações. Então, pentian. Então, fica assim, ó. Pentian, pentan. Aqui, como é um ácido carboxílico, termina em oico. Então, fica ácido pentanóico. Simples assim, tá? Nossa, mas então é bem facinho isso, né? É, bem bobinho. Coisinha de criança. E agora, Zé, eu posso ter também forma geométrica formando ciclo? Posso. Vou usar o mesmo raciocínio? Vai. A única diferença é que, nesse caso, você coloca a palavra ciclo antes, tá? Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o ciclo propano. E tem 3 carbonos, de 4, né? Tem 3. 1, 2, 3. Então, tem 3 é prop. Só simples ligação AN, termina em O, ciclo propano. E esse aqui, Zé? E esse aqui? Esse. Quantos carbonos eu tenho? Tem 5. Ah, é 5? É pente, né, Zé? Ciclo, né? Porque é uma cadeia. Então, fechado, tem ciclo, pente. Aqui eu tenho uma dupla ligação em e termina em O, ciclo penteno. Nossa, mas isso é muito fácil. E esse aqui, Zé? Tem 4, ó, na cadeia. Aí eu coloco ciclo,
but, que tem 4, an, e termina em ol. Por que ol? Porque aqui eu tenho um OH ligado a uma cadeia fechada, mas só com simples ligações e sem anel aromático. Então, eu tenho aqui um álcool. Então, fica ciclo butanol. Então, bem facinho, né? Então, vamos ver aqui, ó, as funções orgânicas, então, que nós vamos ter aqui, ó. Aqui eu vou ter os hidrocarbonetos, por exemplo. Metano, só com simples ligações, ó, com 4, butano. Aqui, ó, Zé, por que você... Aqui é a gasolina que eu falei para vocês, ó. A gasolina você pode chamar de 2,2,4 trimetilpentano, ou você pode chamar de isooctano, tanto faz. Isso aqui é a fórmula química da gasolina, que é um hidrocarboneto. Nossa, mas é muito fácil, né? É. Muito bobinho. E aí, ó, que nós falamos para vocês nas aulas passadas, você tem a classificação desses hidrocarbonetos, né? Pode estar de cadeia aberta ou cadeia fechada. Na cadeia aberta, você tem só com simples ligações, que são os alcanos. E insaturada, quando você tem uma dupla alceno, uma tripla alcino, e com duas duplas, os alcadienos. Tá? Se eu tiver cadeia fechada, ela pode ser saturada, que não tem ligação dupla dentro da cadeia, ciclanos, ou ela pode ter uma dupla, que são os ciclenos. Os anéis aromáticos pode ter um composto com um único anel, mononucleado, e pode ser polinucleado, de núcleos isolados ou de núcleos que são fundidos, são condensados, que é o caso, por exemplo, da naftalina. Isso aqui eu já tinha falado para vocês. O que eu acabei de pulando foi a parte de trás lá, que nós voltamos hoje nela, tá? Isso aqui nós já vimos também, ó. Então, aí, se você tem a nomenclatura dos alcanos, é o prefixo mais a palavra an, terminada em o. Não, nós paramos aqui na última aula, na verdade. Aí, ó, met, um carbono, an, que é um alcano, o. E assim vai. 3, 5, pent, 7, hept. Aí é tudo tranquilo, aí não tem como você falar que você vai errar. Você pode ter a cadeia representada assim, a forma estrutural, ou representada dessa forma, ou ainda com a forma molecular. Eu tenho 2 carbonos aqui, ó, e 4 hidrogênios. Aqui eu tenho, ó, 3 carbonos, 2 com 3, 5, e 1, 6 hidrogênios, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Aí você conta aqui quantos hidrogênios você tem. 3, 4, 5, 8, 8 hidrogênios. Nossa, mas então... É muito fácil, né, Zé? É, muito fácil. Se eu tiver um alceno, a única diferença para o alcano, que eu vou usar aqui, porque tem uma dupla ligação, eu uso o en no meio. Et, en, o. Eteno. Ô, Letícia. Ô, Letícia. Fecha a porta do quarto da tua mãe aí. Então, aqui você tem, ó, 3 carbonos, eu vou ter aqui o prop, en e o. Então, eu vou ter aqui, ó, propeno. Tá? Então, tá aí, ó. Se eu tenho uma tripla agora, eu tenho um alcino. Então, o alcino, eu vou usar o in. Aí, ó, tem tripla aqui agora, ó. É a mesma coisa, ó. Tem 2, fica etino, o nome dele, ó. Tenho 3, fica propino. Tenho 4, fica butino. E assim vai, não muda nada, tá? Mas você tem os nomes aí, ó. Etino, só o meio dele que muda, in, propino. Aí aqui, ó, você põe esse 1 aqui, ó, porque tá nesse primeiro carbono aqui, ó. Então você põe but 1, ino. Se tá no segundo carbono, but 2, ino. Se tá no... Aqui mesma coisa, segundo carbono, pente 2, ino. Tá vendo? Muito simplesinho, muito bobinho. Aqui ele pede para você, então, estabelecer
as formas moleculares desses compostos que eu tenho aqui em função da cadeia, tá? Então, aqui eu só tenho simples ligações. Cada pontinho que você tem aqui, ó, é um carbono. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbono, but. Só tenho simples ligações, an, tá? Então, termina em o, butano. Então, a fórmula dele é C4H10, tá? Então, ó, aqui, ó, você tem quantos carbonos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. X. No carbono 3, você tem a insaturação. Então, você coloca, só para indicar, 3 in e termina em 8, em O. Aí você contar que cada carbono ele estabelece 4 ligações, e as ligações que não estão representadas aqui, ó, são ligações de hidrogênio. Então, nesse composto, você tem 6 carbonos e 10 hidrogênios. Tá? Aqui você tem, ó, um composto com 5 carbonos, pente. No carbono 2, aparece uma insaturação. Então, 2 eno. O 2 aqui é para eu localizar onde está a insaturação nesse composto. Então, aqui, se você contar aqui desses 5 carbonos, eu vou ter 10 hidrogênios. Tá? Aqui eu só tenho simples ligações, ó. Tenho, se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 aqui, non. Tá? Termina em an, nonano. Então, quer dizer que em cada carbono desse aqui, eu posso ter 3 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho 1, 2, sobra 2 hidrogênios. Aqui sobra 2 hidrogênios. Se eu somar todos os hidrogênios, eu vou ter um total de 20 hidrogênios. Aí eu colocou aqui, ó, esse composto com 4 carbonos. Ah, então esse composto aqui, se ele tem 4 carbonos, ó, ele tem aqui, ó, uma tripla ligação. Então é um alcino, né? Vai terminar no meio vai ter in, vai terminar em o, né? Isso. Então, ó, no carbono 1, você tem uma tripla ligação. Então, a gente vai chamar isso aqui de but1ino. Então, que é representado aqui pelo C4H6. 4 carbonos, eu vou ter aqui, nesse caso aqui, ó, 6 hidrogênios. Tá? E assim vai. Os exercícios são muito simples, só para a gente fechar aqui, ó. Eu posso ter, no mesmo exercício, eu posso ter duas duplas, eu posso ter aqui os alcadienos, claro que pode. Você pode ter duas duplas. Então, é dien. A única diferença é que você vai colocar dien no nome dele, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, tem 3, propano dieno, butano dieno, e assim vai. Aí, você vai ter o dien aqui, ó, na nomenclatura, ó, propano dieno, tá? E aqui você vai colocar, por exemplo, no que tem 4, é o butano dieno, só que no carbono 1 e no carbono 2 é que estão presentes aqui as insaturações. Aqui é no carbono 1 e no carbono 3 que estão presentes as insaturações, tá? Aqui no carbono 1 e no 3, você tem aqui as insaturações. Então, fica penta 1,3 dieno. Os ciclanos é a mesma coisa, só que você coloca, se tem 3, você coloca o ciclo, nome ciclo na frente, né? O resto não muda nada. Exatamente o mesmo. Aí, ó. Com 3, ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano. Então é muito fácil, não tem como errar isso aqui. Muito bobinho, muito simplesinho. Aí tá bom, vamos parando aqui. Deixa eu ver um detalhe aqui. Vamos lá. Alana. Presente. Amanda. Presente. Ana Júlia. Presente. Ana Laura. Ok. Stephanie. Ok. Gabriel Pérez. Presente. Gabriel Risse. Presente. Giovana. Ok. Gustavo. Ok. Igor. Presente.
A Laura está colocando aqui que a aluna pediu para avisar que está sem internet. Tudo bem. Não. Gustavo está aqui, Igor. Agora, Isadora. Ok. O João Pedro Danzinger. Ô, Riz, você fez uma pergunta aí. Beleza, João Pedro. Você fez uma pergunta aí, não deu para eu pegar, que eu estava olhando aqui na lista. João Pedro Pereira. Valeu. Santos. Presente, Zé. Júlia. Ok. Lívia. Ok. Marcela. Presente. Ok. Mariana Abreu. Ok. Mariana Vitória. Presente, Zé. Ok. Murilo. Presente, Zé. Nicolas. Ok. Paula. Presente, Zé. Tá. Rafaela Lemonier. Presente, Zé. Rafaela Mariose. Ok. Renato. Ok. Sara. Presente, Zé. Ok. Tainá. Presente. Ok. Thalita Lemonier. Ok. Túlio. Presente. Ok. Victor. Presente. Vinícius. O Leonardo, te pulei. Foi mal, Leonardo. O Vinícius. A Iris. Ok. E o famoso Yuri. Presente. Beleza, então. Deixa eu ver só um negócio aqui no chat. O que o nosso ilustríssimo lá, o Gabriel Risse... você perguntou se pode sair. Esse Gabriel Risse. Ele só pensa em sair, esse cara. Beleza, então amanhã a gente volta com uma aula de Alô, Zé, biologia. até amanhã. Tá?